Boa noite a todos. Me chamo João Manuel Coelho Aires, sou acadêmico de Engenharia Civil no estado do Pará e venho fazer a apresentação do nosso artigo com o tema O impacto dos painéis de EPS na construção sustentável, uma análise de resíduos. Então vamos prosseguir. Então, o primeiro questionamento que a gente tem em mente é: por que painéis de EPS? A gente percebe que na construção civil a gente tem um aumento significativo de consumo de matéria-prima e aumento de geração de resíduos RDC classe A no Brasil. Com isso, a gente percebe que a construção civil ela é justamente responsável por 50% da emissão de gás carbônico que é despejado na atmosfera. E cerca de 30% dos resíduos produzidos no país vêm da construção civil, justamente do RDC. Então a gente tem a proposta de analisar o comparativo de alvenaria convencional com o painel monolítico, justamente para a gente combater eficiência energética, geração de resíduos e fazer um comparativo de custo. Então vamos prosseguir. E qual é a sua relevância? Qual é a relevância do painel monolítico na construção civil? Então, antes de começarmos, a gente tem que analisar o que seria o painel monolítico. O painel monolítico é ocasionado por três tipos de camadas. A gente tem primeiro a camada de EPS, depois a gente tem uma tela de aço e, consequentemente, uma argamassa projetada para ela. A gente percebe que, em comparativo com a alvenaria, o EPS é 98% de composição formada por ar e 2% de poliestileno. Então, com isso, a gente tem um material que ele é muito mais reaproveitado do que em comparação com a alvenaria convencional. Então, dentro dele, a gente tem três principais tópicos: a facilidade construtiva, um elemento 100% reciclável e uma construção mais limpa. Vamos prosseguir. Então, dentro do objetivo do nosso artigo é justamente a gente analisar o desempenho energético, a redução de resíduos e a viabilidade econômica dos painéis monolíticos de EPS, evidenciando assim a sua contribuição construtiva no Brasil e alinhado com os principais objetivos das cidades inteligentes do futuro. Então, dentro do nosso artigo, a gente acaba citando três pontos principais dentro da nossa metodologia, que se passa por uma revisão bibliográfica de outros artigos e uma análise comparativa, com base em estudos técnicos, artigos científicos e dissertações. Então, dentro dele, o foco da nossa comparação é justamente comparar redução de resíduos, eficiência energética e custos construtivos que ocasionam em comparativo com outro método. Então, dentro desse ponto, nós temos a redução de resíduos na construção. Então, a gente tem um comparativo aqui no nosso gráfico, justamente um comparativo da alvenaria convencional com o painel monolítico. A gente tem uma diferença de 0,08 aqui em comparação do gráfico, um comparativo de geração de resíduos, né, em metro cúbico por metro quadrado. Então, assim, o principal ponto justamente a gente falar um pouco que o sistema monolítico ele é um sistema que ele é 100% industrializado, né? Então você tem uma eficiência na produção, uma maior redução na hora de produzir o painel, diferentemente da alvenaria convencional. O tijolo ele é feito com matéria-prima retirados da natureza, argila, como é feito com mão de obra humana, mais artesanal, a gente tem um aumento considerável de perda de materiais na hora da fabricação, enfim. Então, dentro disso, a gente pode pontuar que o painel monolítico ele é muito mais produtivo, né? Uma escala de produtividade muito maior. É um material que ele é 100% reaproveitado, diferentemente
da alvenaria convencional, que na hora que você vai fazer uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica, você tem que acabar rasgando a parede, diferentemente do painel monolítico, que você pode reaproveitar o material e assim consequentemente. Então, o uso do EPS, a gente reduz significativamente os resíduos e permite o maior reaproveitamento integral do material, contribuindo para uma construção muito mais limpa e muito mais sustentável. E dentro da nossa eficiência energética, temos aqui quando a alvenaria convencional, por ela ter uma alta condutividade elétrica, a gente tem um maior índice de aquecimento do material, de passagem de calor, de conservação de calor. E nos painéis de EPS, não, como ele tem baixa condutividade, ele acaba tendo uma eficiência energética muito melhor, pelo fato do EPS ele ser 98% ar e 2% poliestileno. Então a gente tem uma baixa condutividade elétrica, térmica e um maior conforto térmico natural, né? E, consequentemente, acaba superando os requisitos da NBR 15575, que é justamente que fala sobre conforto térmico e acústico. Então, dentro desse comparativo, a gente tem que o EPS atua como isolante térmico eficiente, reduzindo o consumo energético para climatização e elevado conforto ambiental. Evidenciando na eficiência energética e desempenho, a gente acabou adaptando uma tabela do Moreira. Então aqui a gente tem um parâmetro técnico justamente fazendo a comparação desses dois tipos de materiais. A gente pode perceber que a transmitência térmica do painel monolítico, a gente tem uma transmitência baixa, 0,85 a 1,2, justamente fazendo assim a sua resistência térmica ser maior, entendeu? E quanto maior o seu valor, melhor seu isolamento térmico. Então a gente tem a sua capacidade térmica muito menor, que acumula calor e assim por diante. E, consequentemente, a gente pode evidenciar que o painel é monolítico, né? Ele é muito mais leve por metro quadrado. Então, a gente tem 4,50 quilos por metro quadrado. Então, é um material muito leve, em comparativo com a alvenaria convencional, que a gente pesa de 180 a 200 quilos por metro quadrado. Quilograma por metro quadrado. Então, vamos prosseguir. Então, falando um pouco de viabilidade econômica e produtiva, a gente pode comparar aqui com o EPS, como ele é mais lento, como a gente evidenciou anteriormente, a gente pode evidenciar que, com isso, pelo material ser mais leve dentro da construção, a gente vai ter fundações mais leves. Na hora que a gente projetar uma fundação, a gente vai projetar para uma carga muito menor do que com a alvenaria convencional, assim reduzindo o custo na hora da nossa fundação. Uma montagem muito mais rápida, por ele ser um painel, um bloco, que ele é justamente projetado para funcionar como várias peças de Lego, a gente tem um encaixe muito mais rápido e, consequentemente, uma produtividade muito maior. E, como eu falei anteriormente também, ele é um material 100% reaproveitado. Então, na hora da gente fazer perdas e retrabalhos, a gente, consequentemente, leva em consideração na hora do nosso planilha orçamentário. No caso, evidenciando o custo, né, de desperdício. Então, a gente tem um destaque numérico dessa adaptação que a gente fez pelo Balbino, que é até 50% de economia por metro quadrado da parede. A gente pode perceber que o custo total, evidenciando infraestrutura, superestrutura, esquadrias, coberturas, impermeabilização, revestimentos e instalações, a gente percebe que a gente tem uma evidenciação menor nos custos, no custo da obra, gerando assim, pela fonte do Balbino, que a gente chega no valor total de R$ 49.000 aproximadamente, utilizando a alvenaria convencional comum, e R$ 35.000 usando o EPS, uma economia considerável. Então, a finalidade da gente evidenciar é a redução de custos diretos. O EPS acelera o processo produtivo, como principal ponto que a gente tem observado aqui, otimização de mão de obra e os seus recursos. Passando mais para frente, então a gente acaba analisando que
a redução expressiva dos resíduos que a gente tem dentro desse comparativo, na utilização do material EPS justamente pelo reaproveitamento do material, melhora da eficiência energética justamente por causa da sua condutividade térmica, por ser baixa. Então a gente tem uma alta eficiência energética e a economia significativa no custo global da obra que a gente falou anteriormente, agora há pouco, com a adaptação que o Balbino fez, um comparativo de custo dos dois materiais, fazendo o custo global da obra. Então a gente conclui que os painéis de EPS se consolidam como uma solução sustentável, eficiente e economicamente vantajosa. Essa tecnologia representa para um passo importante para a modernização e industrialização da construção civil no Brasil, alinhando-se às diretrizes de baixo carbono e cidades inteligentes. Como a gente pode evidenciar, que hoje em dia a gente está tendo a COP30 sediada no Brasil e a gente evidencia cada vez mais a construção civil presente nesses debates políticos, justamente evidenciando para suas cidades inteligentes, seus tópicos para frente, que é justamente evidenciando metodologias construtivas mais eficientes em combate à emissão de carbono no país e sustentabilidade. Então, aqui dentro a gente tem a nossa bibliografia, que é justamente os artigos que a gente trabalhou durante o nosso artigo, da nossa revisão bibliográfica, da nossa pesquisa. Aqui a gente tem alguns dos artigos que a gente acabou usando para retirar alguns valores, fazer uma análise comparativa mais evidenciada. E com isso, eu termino minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos que estão julgando, né, na banca. E muito obrigado por fazer parte desse evento maravilhoso. Muito obrigado, nos vemos em breve. E é isso, fico por aqui. Muito obrigado.